Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho conversar com vocês hoje sobre o nosso tema número 9 da apostila do curso de redação, em que nós vamos falar sobre a questão de doação de órgãos, principalmente aqui no contexto brasileiro. O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar frente a esse tema é que nós já nos colocamos solidários àquelas pessoas que fazem parte da lista única de pessoas que querem, precisam receber órgãos e aguardam muitas vezes por anos ou até chegam a falecer na fila a essa espera, nessa expectativa. Fiquei emocionada. E também fazer uma menção assim honrosa àquelas pessoas que doam órgãos, aquelas pessoas que se colocam na lista de doadores. Conheço pessoas que fazem parte da lista de doadores de medula e ficam ali sempre naquela expectativa de poder ajudar alguém que precisa. Então, essa temática é uma temática muito sensível, porque ela diz respeito à questão de vida, à questão de morte. E eu vou aproveitar já para falar um pouquinho sobre essa questão de morte. Nós temos vários tabus relacionados à morte e isso inclusive faz com que aqui no Brasil nós tenhamos uma grande emergência, ela é cultural, ela é religiosa, de enterrar nossos mortos. Então, por essa herança religiosa e cultural, a pessoa faleceu, vamos supor agora 3 da tarde. Às vezes as pessoas se apressam demais, né? Ficam angustiadas, demora um pouquinho para chegar o corpo. Eu já vi famílias quererem ir lá no IML para criticar alguém, às vezes são até violentos com os profissionais que estão ali envolvidos porque querem a liberação do corpo, porque querem a liberação do corpo. Então, respeito, já passei por essa situação, mas isso não me impede, porque eu tenho respeito, isso não me impede também de questionar esse nosso hábito de sermos tão imediatistas quando se diz respeito ao enterro de nossos mortos. Se vocês compararem bem, podem perceber aí, muitas vezes nos filmes, lá nos Estados Unidos, demora-se às vezes 4 dias para se fazer o enterro da pessoa que morreu. A família permanece em luto, a família começa a receber parentes, a família faz uma série de eventos para só depois vir realmente a cerimônia religiosa e o consequente sepultamento do ente querido. Se vocês forem pesquisar, verão que na Alemanha, às vezes demora de 2 até 14 dias para se promover, para se fazer esse sepultamento. E aqui no Brasil não, nós temos essa imediatidade, a gente quer que seja agora o sepultamento, às vezes falece de manhã, o sepultamento já é realizado 4, 5 da tarde, e nós temos culturalmente essa necessidade. Notem que o nosso tema são os desafios. Então eu já estou colocando aí para vocês um desafio que seria essa pressa tão grande que nós como familiares temos em sepultar nossos mortos. O segundo desafio que eu colocaria para vocês são essas lendas urbanas que nós temos em relação à doação de órgãos. Então, muitas famílias negam que se doe órgão da pessoa que está ali já com uma morte encefálica, porque pensam que esses órgãos vão fazer parte de algum tráfico, de alguma forma criminosa de utilização desses órgãos. Então, esse tabu existe e aí eu já poderia até partir para um agente interventivo para essa temática, que seria o Ministério da Saúde. Ele é que tem que realizar campanhas que venham esclarecer sobre como é a sistemática para se doar. Existe todo um trâmite burocrático, existem equipes super responsáveis e libadas que realmente tratam essa questão com bastante seriedade. Então, seriam, ao meu ver, 2 obstáculos, 2 desafios para essa questão. O terceiro desafio que eu colocaria, vocês podem colocar quais vocês quiserem, seria a questão da logística. Notem, por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade mais interiorana e que deseja doar órgãos, nem sempre ela consegue fazer isso. Ela pode ter expressado isso para o Estado, para a família, nas redes sociais, quanto for.
Se ela mora num lugar que não dá tempo de chegar uma equipe para pegar esse órgão e levar até um centro em que haja o transplante, esse órgão padece, perece, ele acaba sendo estragado, não tem mais condições clínicas de se fazer o transplante, de se fazer a ação de doação. Então, seria esse um terceiro fator que eu vejo como um desafio a ser superado aqui no Brasil. Poder fazer com que as pessoas das mais variadas regiões possam realmente ter esse desejo atendido. Eu vou passar a falar agora de alguns recursos argumentativos que vocês podem usar nessa temática. Primeiro, lembrar que nós temos uma associação, ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Ela é uma associação composta por médicos e ela visa exatamente promover simpósios, fazer reuniões, encontros, divulgar artigos para que os médicos estejam inteirados dessa situação de transplante. E é essa associação também que vai conseguir, vamos dizer assim, não fiscalizar, mas participar das regulamentações. É ela que é a consultada quando qualquer pessoa ou órgão particular ou órgão público queira informações. Então vocês podem trabalhar com essa ideia dentro do texto de vocês. Podem trabalhar também com a ideia do dia de doar. Aqui no Brasil seria em 2020, dia 1º de dezembro, mas ele foi antecipado agora para o dia 5 de maio, com uma forma até de incentivar as doações. Há notícias de que houve uma redução em 70% de doação de órgãos devido ao Covid. Então, as organizações relacionadas a essa promoção do dia de doar anteciparam esse evento, que seria estimular o dia de doar, antecipando então agora para o dia 5 de maio. Gostaria também que vocês levassem em consideração naquelas campanhas, de Outubro Rosa, Novembro Azul, que o Setembro Verde é o ícone da doação de órgãos. Por que verde? Porque verde trabalha com a ideia de esperança. Por que setembro? Porque setembro é um mês próximo à primavera. Então seria assim, o mês do florescer, do reviver, do começar de novo. Morre uma planta, mas com as suas sementes nascem outras. Morre uma pessoa, mas com seus órgãos nascem não, mas tem continuidade de vida de outras, renascem outras pessoas, eu diria assim. Então são elementos aí que vocês podem usar na redação de vocês. Vocês podem falar na redação que uma pessoa que é doadora de órgãos pode salvar 7, 8 vidas com essa postura, e a família junto, companheira até no momento da morte. Então o que pode ser doado? Pode ser doado o coração, pâncreas, rins, pulmões, tecidos como pele, ossos podem ser doados, válvulas do coração podem ser doadas, córneas. Tudo isso pode passar pelo processo de doação. Vocês não precisam fazer essa enumeração no texto de vocês, mas mostrar quantas pessoas podem receber o benefício da doação. Vocês também podem mostrar, se vocês quiserem mostrar notícias mais assim atuais, vocês podem usar como exemplo o que aconteceu com o apresentador Gugu Liberato, que veio a óbito e a família fez todo um processo aí de doação de órgãos. Então, vocês podem colocar como um exemplo também é recurso argumentativo. Quando eu mencionei 70%, houve uma queda de 70% de doação de órgãos. Eu até vou colocar aqui na descrição, aqui embaixo no YouTube, a descrição de alguns links que vocês podem pesquisar. Dentre eles tem esse dado estatístico. Dado estatístico também é recurso argumentativo que se pode usar na dissertação do Enem, conta também. Mais interessante ainda não é apenas jogar o dado estatístico, mas dizer a fonte, de onde que você extraiu. É da revista tal, é do jornal tal, é do canal tal, site tal. De onde você extraiu essa informação. Também gostaria de falar para vocês de alguns pensadores que vocês podem mencionar. Vocês podem mencionar pensadores que tratam da questão da educação. Por quê? Porque passa por uma educação essa questão também de você querer ser doador de sangue. Passa por um estímulo à família. Então, aqui eu estou separando para vocês o Immanuel Kant,
que fala assim: o homem é aquilo que a educação faz dele. Ou seja, nós precisamos então de ações, e isso que você vai fazer na sua conclusão, de ações que venham estimular essa doação de órgãos para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Nesse sentido, eu gostaria de mencionar alguns filmes que também vocês podem usar como recurso argumentativo. Eu quero separar para vocês um filme que marcou época aqui no Brasil, que foi o filme Uma Prova de Amor, de 2009. Nesse filme, nós temos aí o drama de uma família que vê a filha com uma doença, uma má formação, e eles têm uma ideia: vamos ter um outro filho para que esse filho seja doador, seja compatível no momento em que a nossa filha mais velha precise da doação do órgão. E aí vocês vão perceber que existe todo aquele conflito familiar. É um filme interessante para vocês mencionarem. Vocês também podem assistir ao filme Não Me Abandone Jamais, que na verdade ele é um romance. Eu li o romance agora que eu fui descobrir que realmente era um filme quando eu fui pesquisar sobre o tema. E vocês vão ver ali uma situação assim de pessoas que na verdade são clones, e elas servem exatamente para esse fim, a fim de doação de órgãos. É uma obra de ficção, mas ela mostra uma necessidade que a humanidade tem, e que na verdade nós não precisaríamos de clones se os próprios humanos se conscientizarem e se sensibilizarem, se mobilizarem principalmente para estimular a doação de órgãos. Tem um filme também do Will Smith, que agora eu esqueci o nome, mas vocês podem pesquisar também. Ele vai tratar de uma forma mais romanceada da mesma questão. E vocês também podem pesquisar um documentário chamado Anjos da Vida, que foi produzido pelo pessoal de uma faculdade pública aqui do Brasil, e ele vai trabalhar exatamente essas dificuldades, né? De um lado, uma mãe com o joelho no chão pedindo a Deus que providencie órgãos para os seus filhos, para o seu filho. De outro lado, uma família reticente, temerosa em doar os órgãos de um filho que sofreu um acidente de trânsito, ou teve uma queda, ou qualquer outro infortúnio, mas que há a possibilidade de doar o órgão, mas as pessoas não querem. São movidas por aqueles tabus sobre os quais eu já falei. Então, gente, esse é um tema muito interessante. Como eu já falei também, é um tema sensível, e vocês são convidados a falar sobre ele. Tudo bem? Façam usem recursos argumentativos interessantes, façam uma conclusão completa. Quando eu falo uma conclusão completa, vocês sabem. Coloca o elemento coesivo, portanto, recupera a temática, ou já coloca um efeito, uma finalidade, para que a doação de órgãos do Brasil alcance o maior número, seja elevada, para que a população seja sensibilizada quanto à doação de órgãos. Então, vocês podem começar a conclusão com um efeito, com uma finalidade. A partir daí você vai ter que colocar um agente interventivo. No caso pode ser o Ministério da Saúde, no caso pode ser qualquer outra agência, qualquer outro grupo, como a Associação Brasileira dos Médicos, né, de transplantes de órgãos. Um agente válido, ou seja, o que é um agente válido? Aquele que tem capacidade de promover a ação que você vai colocar. Então o agente, qual a ação? O que tem que ser feito? Por quais meios, quais mecanismos? Não coloquem a mídia como agente. Coloquem sempre a mídia como meio de divulgação, meio de fazer com que as pessoas se mobilizem, que haja divulgação das ações que você propôs, certo? Então, o agente, a ação, o meio, o efeito que você espera que se alcance, e tudo isso com bastante detalhamento, que é o quinto elemento da conclusão. Assim você vai ter um texto muito bom e a professora vai ficar super feliz, tá bem? Então um grande abraço para vocês e façam um excelente texto.